Graça e paz, olá. Seja bem-vindo ao canal da Igreja de Cristo no Brasil. E é com muita alegria, com muita honra que nós estamos nesta manhã aqui na cidade de Martins, na nossa 63ª reunião do Conselho Nacional. E na oportunidade, nós estamos aqui aproveitando esse momento para gravar um fato histórico que aconteceu entre a Igreja de Cristo do Nordeste e do Sul. Desde 2019, que essas duas igrejas, a Igreja de Cristo do Sul e a Igreja de Cristo no Nordeste, começaram uma aproximação. E essa aproximação nós temos compreendido, não pelo raciocínio humano, mas pelo despertamento, pelo discernimento do Espírito de Deus, que é algo que nós não conseguimos explicar. Como duas culturas tão diferentes, apesar de estarmos no mesmo país, mas a cultura é muito diferente. Mesmo assim, porque para Deus, todos os povos, línguas, tribos, nações, para Deus é um povo. Então, houve essa aproximação e no primeiro evento, onde houve uma reunião de obreiros no Sul, daqui do Nordeste foram vários obreiros, e eu conheci nessa ocasião o pastor Marcos Gelpert, e no intervalo de almoço ele chegou para mim, debaixo de um frio de uns 12 graus, estava um frio gostoso, e ele me contou a história, ele que é de família, de raiz da Igreja de Cristo, a sua bisavó, e a avó, o pai. Então ele contou essa história e eu queria então registrar essa história para que nós entendamos ou possamos compreender, ainda que inicialmente, pelo menos, o que o Espírito Santo de Deus faz e está fazendo entre nós. Pastor Marcos Gelpert. Seja bem-vindo ao canal. Saúde a todos na graça e na paz do Senhor. Pastor Esdras, muito obrigado, um prazer estar aqui também conhecendo o Nordeste e é maravilhoso. Então, começando aí, relatando aquilo que aconteceu no Sul, quando a Igreja de Cristo iniciou. Claro, o meu bisavô, ele veio da Alemanha, muito novo, ao Brasil. Ele veio antes da guerra, né? Então, chegou ali no meados de 20. E aí, onde eles estavam numa outra denominação, e aí, numa ocasião, eles convidaram um pregador, um missionário que veio ministrar, e ele falou sobre o derramamento do Espírito Santo e também sobre uma questão de salvação. E aí meu bisavô, ele ficou buscando entender. Eles, numa certa ocasião, falaram com um pastor responsável, ele relatou que esse derramamento não seria para nós, seria apenas para os 12 e para os 70. Discípulos de Cristo. E meu bisavô falou, não, isso... Ele abriu em Atos 2, ele entendeu que... Um bom alemão teimoso, hein? Um bom alemão teimoso, isso aí. Ele entendeu que era realmente para nós. E aí aonde saírem aproximadamente 16 famílias e começarem a orar. Não saírem em rebelião, eles saírem para buscar a vontade e a presença de Deus. Então, nós temos que entender isso. Porque tem hoje igrejas que nascem em rebelião, aí Deus não está no assunto, né? E aí eles começaram a orar e segundo meu pai que conta, quando meu pai conta essa história para mim, meu pai vive ainda, tem 76 anos, meu pai se chama Armin, pastoreou muitos anos na igreja, hoje não pastoreia mais, mas uma pessoa ativa na Igreja de Cristo em Jaraguá do Sul, e aonde quando ele me conta com lágrimas da forma que realmente iniciou. E aí no 27º dia, em oração, o Espírito Santo desceu, aonde eles estavam orando aqueles irmãos. E a minha bisavó, ela recebeu o dom de línguas e também o dom de profecia. E naquela profecia que foi nos passado e contado, ela disse que o Espírito Santo de Deus estava falando, que estava nascendo um ministério com fundamento e queria permanecer até a vinda do Senhor Jesus. E aí, aonde entra, pastor Esdras, essa aliança? E ela disse, o Espírito Santo disse através dela, que nos últimos dias, a igreja
ela ia se ligar do sul ao norte e do leste ao oeste. Então, o que nós estamos vivendo foi profetizado no início da igreja. No ano de 1932, né? 32, exatamente. Então, isso é maravilhoso. Então, quando o tempo de Deus, ele é perfeito. Talvez você pode perguntar, mas, pastores, tanto tempo distante nós andávamos? Não. Tudo é um trabalhar de Deus, é um tempo de Deus. O que eu posso dizer, Deus nunca chega atrasado. Ele chega no momento certo, na hora certa. E pastor Esdras, eu como bisneto, um dos fundadores que colocaram a primeira pedra fundamental no Rio Grande do Sul, no sul das igrejas de Cristo, eu me sinto honrado, privilegiado de fazer parte hoje de uma nação da Igreja de Cristo. Vamos dizer, é uma nação hoje a Igreja de Cristo. Porque somos hoje um povo só, e eu nunca imaginava na minha vida que o Nordeste podia ter pessoas tão simples, tão usado na presença de Deus. E uma coisa eu posso lhe dizer, que nós podemos andar em unidade, e a unidade gera força. Amém. Esse é a beleza do Espírito Santo, né? Sim. Porque no ano de 1932, o Espírito que ele não tem limites, né? Ele sopra no interior do Rio Grande do Sul. Isso. E sopra também no interior do Rio Grande do Norte. Então, o Rio Grande, interior, e o sopro vem, e o que é interessante é que o Espírito ele não trabalha nas limitações humanas. Não. Ele trabalha como Deus quer, porque é o Espírito de Deus. E eu acho interessante porque a ideia sempre é que uma igreja vai nascer na capital, com planejamento, como fosse um empreendimento. Né? É muito diferente o empreendimento humano. Nós que também já trabalhamos na área privada, o empreendimento humano tem o seu lugar, tem as suas estratégias, que nada tem a ver com o empreendimento de Deus. Verdade. Né? Então, assim, o pastor Márcio Voltman, que é o atual presidente, é um gaúcho também, né? Um gaúcho. Ele fala muito isso, assim, e eu percebo que ele fala com muita sinceridade. Ele fala assim, olha, o que nós estamos vivendo, nem se nós fizéssemos 500 reuniões, aconteceria. Aconteceria, né? Exatamente. Mas o Espírito Santo de Deus faz em um sopro e nos traz para essa unidade. Sim. E nós do Nordeste ainda estamos assimilando, né? Mas muito felizes com a chegada, com essa unidade desses dois irmãos do Sul e do Nordeste, né? Do Norte. Fica aqui então esse registro para que nós nos lembremos o início da Igreja de Cristo lá no Sul. Foi algo profético, algo que os irmãos, eles eram da Igreja Batista, né? Isso, Igreja Batista. Batista. E como eles entenderam que o Espírito Santo é para os dias de hoje também, e isso os motivou a um momento de oração, e isso levou a essa bela história. Qual é o nome da sua bisavó? O nome dela? Gatt. Alemã. Alemã. E do meu bisavô foi Adolf Gelpart e Gatt Gelpart. Então Deus traz esses irmãos lá da Europa, né, da Alemanha, um momento assim que eles vêm. A gente às vezes, nós temos que nos lembrar, o imigrante é algo assim que me toca muito também, sabe, pastor? Sim. Porque você sai da sua terra. Exato. Porque é algo muito identificado, é a terra onde você nasceu. Eu nasci, por exemplo, em Teresina, Piauí, aqui no Nordeste. Fiquei lá 2 anos. Mas, assim, é como se você tem vontade de voltar. Onde você nasce, né? Então, quando me toca muito a história de qualquer imigrante, né? Que sai do seu país, vem para outro país. E nós sabemos que a história não foi fácil. Não foi fácil. Mas que bom que eles estavam sendo acompanhados por Deus e o Espírito Santo de Deus visitou poderosamente a sua bisavó, aqueles irmãos, Amém. Aqueles 16 irmãos que foram batizados no Espírito Santo, né? Sim. Com dom de línguas. Isso é maravilhoso, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Certamente
esse momento fortaleceu eles para caminhar nas dificuldades, naqueles rincões ali do sul, né? Para trabalhar a terra, viver da terra, né? Sim. E que maravilha. E que bom que Deus honra a família, né? E você está hoje aí pastoreando a igreja em Jaraguá do Sul. Não. Toledo, Paraná, a igreja de Linharapongas. Ela fez, agora semana passada, no dia 21 de agosto, ela completou 70 anos. E ela é a igreja mãe do Paraná. Sim. Foi a primeira igreja de Cristo no Paraná, exatamente. Então, ela aí com 70 anos. Mas falando em imigrante, pastor, assim, ó, é como importante Deus tirando alguém da Alemanha, trazendo para o Brasil para um propósito. Sim. Para um propósito, nascendo uma igreja para trazer almas para Cristo. O grande objetivo da igreja é realmente nós ganharmos almas. Tu vê, sair um casal lá da Alemanha, talvez sem perspectiva, aonde chegar no Rio Grande do Sul. Isso. E Deus, o Espírito Santo de Deus fazer algo assim tão maravilhoso, tão glorioso. E eu, sim, eu me sinto privilegiado, sabe, de fazer parte dessa família. Sim, sim. Sabe, isso é algo de Deus, como sua pessoa também, né? Sobrenome Dantas também, dentro da Igreja de Cristo, aqui no Norte, leva esse peso, né? E aí, assim, ó, eu me sinto assim, privilegiado e que assim, é algo de Deus, né? Não tem como. E quando Deus escolhe, não há quem possa impedir. Amém. Pastor, uma alegria. Alegria minha. Estamos juntos. Amém. Em nome de Jesus. Em Deus, em Espírito. Amém. Assim seja. Obrigado a todos. Deus abençoe.